Olá, muito bom dia, suas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar no Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar. A gente está aqui no nosso Café Sem Pão. Esse é o episódio 20. Oi, Dani, seja bem-vinda. Esse lugar para a gente tratar do seu autocuidado de um jeitinho todo especial, olhando com um olhar bastante profundo para a alma de cada uma que está aqui comigo. Esses minutinhos logo cedo de manhã, pra gente começar o dia na presença daquilo que realmente importa. Tati, também seja bem-vinda. Vamos chegando então, queria que vocês sentissem esse ar fresco da manhã, se colocassem na presença desse dia que está começando, com a consciência de que os dias, gente, eles não são uma repetição sistemática uns dos outros, né? Cada dia é uma página completamente em branco da sua vida para você escrevê-la da melhor maneira possível. E a gente tem que ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência. E enquanto o Instagram vai avisando vocês que a gente está por aqui, a gente vai começando. Eu falei com vocês ontem nos stories que eu ia contar algo que tinha acontecido comigo, que tinha me deixado muito triste. E eu não sei se vocês estão acompanhando a saga das minhas unhas, que já dura alguns meses. A fato é que eu sempre roei unha, desde que eu me entendo por gente, sempre roei unha. E eu tinha uma crença muito forte dentro de mim. Eu falava assim, né, que só uma mulher de sucesso, para ser uma mulher de sucesso, eu precisava ter uma unha de sucesso. Então, há alguns meses eu comecei a minha saga nesse processo de cuidar da minha unha e parar de roer unha. E o fato é que já tinham muitos meses que eu não roía unha. Muitos meses mesmo. Desde o ano passado. Aconteceu de quebrar várias vezes, de lascar, enfim. Mas muitas vezes até quando estava lascada, eu conseguia não arrancar e ir à manicure. Eu tô indo à manicure toda semana, então eu conseguia aguardar o dia a dia manicure para eu conseguir resolver a pendenga da unha. E o fato é que esse final de semana eu roí uma unha no domingo e na segunda eu roí outra. E aí eu falei, caramba, né, gente? Aquela tristeza toda voltou. Aquela sensação de insuficiência toda voltou. Aquela sensação de, ai meu Deus, de novo, fiz de novo. E aí veio uma vontade muito forte de acabar com todas as outras. Eu olhei e falei, duas estão horríveis já de novo, né? Eu não sei se vocês sabem, é muito diferente quando a unha quebra do que quando você rói. Quando a unha quebra, ela fica pequena, mas fica uma unha bonitinha, né? Retinha. Quando a unha é roída, não. A minha unha vira uma bolinha, porque eu vou comendo ela toda no entorno. Fica muito ruim. E aí todo aquele sentimento de insucesso voltou muito forte, sabe? E com ele veio essa vontade de terminar o serviço. E vocês estão acompanhando esse processo comigo pelos stories já tem alguns meses. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu preciso dividir isso com elas. E a gente precisa também fazer uma correlação com a vida de vocês, porque senão vira só a minha unha, a minha história e a minha sensação de insucesso. E não é assim. A verdade é que quando a gente pensa, isso acontece em várias áreas da nossa vida, né? Quando a gente quer muito mudar uma coisa e a gente tá ali se esforçando, a gente esquece que o processo de constância, o processo de você seguir em frente para alcançar um objetivo, ele não é uma linha reta, ele não é um processo linear. Ele é um processo realmente de altos e baixos. É um processo em que a gente cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Eu brinco muito com as minhas alunas, eu falo, gente, o segredo é aprender a cair menos e a levantar mais rápido. E o fato é que isso acontece com vocês também no processo de emagrecimento. Porque da mesma forma que eu tenho essa questão com a unha desde sempre, desde que eu me entendo por gente, muitas de vocês estão nesse processo com relação à balança também, desde que vocês se entendem por gente. Então são crenças, são coisas que estão arraigadas dentro da gente há muito tempo, sabe?
Então, com a alimentação é a mesma coisa. Porque muitas vezes vocês estão de dieta e de repente comem uma torta de chocolate ou comem muitas tortas de chocolate e começam a achar que todo o processo está perdido. Vem aquela sensação de desesperança de novo. Ai, de novo eu fiz. É igual eu com a unha esse final de semana. De novo eu fiz. Caramba! Como assim, né? De novo, Ivana, você caiu na mesma coisa. Voltou a mulher velha. Isso desanima. Isso faz com que você olhe para o seu processo e invalide todos os meses, todas as semanas, todos os dias em que você foi capaz de vencer a si mesma e caminhar na direção daquilo que você quer. Só que a verdade, gente, é que não invalida. Uma queda é só uma queda. Uma unha roída é só uma unha roída. Uma torta de brigadeiro é só uma torta de brigadeiro. E a gente precisa ter essa disposição de alma para olhar para as nossas fraquezas, acolher as nossas fraquezas e recomeçar. E tá tudo bem. Sabe? Uma mulher de sucesso, de vez em quando rói unha. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E você também, né? Uma mulher de sucesso, de vez em quando vai escorregar no brigadeiro. E tá tudo bem. O que a gente precisa ter? Essa boa disposição para recomeçar. Isso é essencial. Isso é essencial. E a gente tem que entender que não é um momento, um ato que define quem a gente é. Ou que define se a gente vai alcançar ou não vai alcançar um objetivo nosso. Não é. Você pode não ter conseguido seguir a dieta agora. Você pode não ter conseguido seguir a dieta no momento de instabilidade emocional que possa ter acontecido por aí. Então essas quedas nossas, gente, elas são instrumentos na nossa vida. Elas são instrumentos de autoconhecimento. A gente precisa olhar para elas como que elas são. Né? Um reflexo de algo que aconteceu dentro da gente. Então a gente para e olha. Peraí, o que aconteceu comigo aqui, especificamente nessa circunstância, nessa situação? Foi o que eu fiz esse final de semana. Se a gente conseguir usar as nossas quedas, se a gente conseguir usar as nossas escorregadas para se conhecer, olha o quão preciosas essas quedas são, gente. Elas são instrumentos de autoconhecimento, para que a gente não caia na mesma cilada. Agora, se eu passo aquele momento que deveria ser um momento de aprendizagem para mim, me lamentando, sentindo pena de mim mesma ou me culpando, sendo algoz de mim mesma, aonde que eu vou chegar com isso? Eu vou perder duas vezes. Eu vou perder porque eu comi e vou perder porque não estou aproveitando essa queda como ferramenta de autoconhecimento. Eu estou usando a queda como não estou usando para nada, aliás, né? Estou usando a queda, não estou usando a queda como um momento de aprendizagem. Estou usando, na verdade, estou fazendo ela instrumento de peso em cima de mim. É algo que está pesando e que está me deixando mais para baixo. Está fazendo força para eu ficar no chão. Não está me ajudando a levantar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o peso e trazer leveza. A leveza está onde, gente? A leveza está no autoconhecimento, a leveza está na aprendizagem. A leveza está nesse olhar simples diante do erro. Por que eu não posso errar? Percebem? Então, eu parei e olhei e falei, Ivana, o que aconteceu? Aí eu entendi, eu falei, eu estava numa situação de vulnerabilidade. Porque eu adoeci no final de semana. Então, no domingo, eu não estava bem. E a situação de vulnerabilidade me fez roer unha. E aí, depois que eu roei unha, depois que eu roei a primeira, o que aconteceu? A segunda veio fácil, né, gente? Porque é assim, né? A primeira torta de brigadeiro, a gente vê, é uma reação emocional, né? A segunda já vem no impulso. Já vem no fluxo, digamos assim, né?
Então a gente tem que estar muito atenta. Quando você tá de dieta e cai e come alguma coisa que não deve, o que você tem que fazer? Parar e olhar para si mesmo. Quanto antes você fizer isso, antes você vai retomar a dieta. Eu demorei um dia, né, entre domingo e segunda, para conseguir fazer isso, para me despertar e me perguntar, Ivana, o que aconteceu? Por que você fez isso? Depois de meses. E aí eu tive minha resposta. Falei, você se sentiu vulnerável. Então vocês têm que ter essa resposta também. Vocês têm que parar e se perguntar, por que eu fiz isso? E realmente estar abertas à resposta. Estar abertas para o que vocês vão encontrar. Porque normalmente vai ser uma situação de fragilidade. A razão pode ser inúmeras, assim, podem ser inúmeras razões. Mas vocês têm que estar com esse olhar disposto a se conhecer. E olhar para as sombras de cada uma, para os medos de cada uma, para as fragilidades de cada uma. Porque, na verdade, gente, isso fortalece a gente. Tem aquele versículo, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu entendo as minhas fragilidades, quando eu conheço as minhas fragilidades, eu consigo entregá-las para Deus. Ele completa tudo que falta na gente. Mas eu preciso ter consciência do que está faltando. Eu preciso me colocar bem pequenininha diante dele. Para que eu consiga entregar para ele as minhas fraquezas, para que ele complete tudo em mim. Sem isso, é muito difícil. Porque a gente vai estar tendo um olhar orgulhoso diante das nossas quedas. E aí quem tem muito orgulho não consegue levantar. Por isso que eu falo, quanto antes vocês conseguirem se colocar diante de si mesmas, numa queda, e falar, o que aconteceu comigo aqui? Deixa eu identificar que dentro de mim está me levando a esse processo. Isso é muito transformador, gente. Autoconhecimento é a chave para que a gente consiga crescer em virtudes, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga viver uma vida de sentido, uma vida plena. A gente precisa se conhecer. Se eu não me engano, eu acho que é Santa Teresa que tem uma frase que fala assim, né? Que é insanidade, é loucura nossa achar que a gente vai entrar no céu sem antes entrarmos em nós mesmas. Então esse processo é muito importante. E quando a gente cai, a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso. Quando a gente falha, quando a gente cai, quando a gente erra, são grandes tesouros para que a gente realmente olhe para dentro da gente e aprenda a se conhecer. Como que a gente reage diante de uma queda, isso diz muito sobre a gente e sobre o processo que cada uma que está vivendo. Isso é essencial. Então, gente, primeiro é isso, né? A gente precisa ter essa boa disposição de autoconhecimento. A gente precisa olhar as nossas crenças também. A gente consegue identificar as nossas crenças olhando para dentro e se fazendo a pergunta certa. Então, o que me levou a comer? O que me levou a essa queda? E aí, a gente, com essa disposição de alma, a gente consegue sim levantar e recomeçar. Agora, tem uma coisa que é muito importante a gente ter essa consciência para a gente não desanimar. O que acontece quando a gente comete um erro? Vamos lá. O que aconteceu comigo depois que eu roí unha? Eu consegui fazer todo esse processo, eu consegui identificar, né, o motivo pelo qual eu estava... O que tinha me levado a roer unha? Então, foi uma ferramenta de autoconhecimento? Foi. Eu me arrependi. Fiquei me culpando por causa disso? Não. Eu falo, comeu tá comido, roeu tá roída. Agora, a gente precisa ter maturidade para lidar com a consequência dos nossos atos. Porque a consequência, por mais arrependida que eu esteja, eu não consigo apagar. E aqui tem um segredo importante, né? Um caminho para que a gente amadureça é importante. Então vamos lá, gente. Eu roí minha unha. Elas estão aqui roídas ainda. Por mais arrependida, por mais consciente de mim mesma que eu esteja. Eu não tenho como fazer crescer unha só porque eu me arrependi, só porque eu entendi o que aconteceu comigo, não.
Existe um processo aqui que eu vou ter que passar por ele, que é de esperar essas unhas crescerem. É de olhar para elas todos os dias e falar, ai meu Deus do céu, que coisa horrorosa, né? Aí a gente fica, por que eu fiz isso? A gente lembra, né, por que eu fiz isso. Mas a gente tem que ter muita consciência disso, sabe? Então quando você come, realmente, comeu, tá comido. Tá tudo bem, né? Ferramenta de autoconhecimento, ferramenta de aprendizagem, ok. Mas saiba, você vai ter que lidar com a consequência de ter comido uma hora que não era para você ter comido, de ter comido uma quantidade que não era para você ter comido. Não tem como a gente crescer em maturidade sem assumir responsabilidade pelos nossos atos. Isso inclui abraçar as consequências. Então, ok, eu comi, né? Você comeu, às vezes ficou aí uma semana, né? Veio a Páscoa, ficou uma semana no chão, né? Comendo chocolate. Vai ter que arcar com as consequências disso, né? De subir na balança e não ficar feliz, de estar mais cansada, sem disposição, porque não se alimentou bem. Vocês conseguem entender isso, gente? Isso é extremamente importante. Então, a culpa não é a solução. Sentir pena da gente mesma também não. É o que eu falei com vocês, né? A gente precisa ter essa disposição de alma para se conhecer, entender o que aconteceu, o que levou a gente a cair, a escolher mal. Agora, a gente precisa compreender que quando a gente faz uma má escolha, a gente não consegue apagar a consequência dessa má escolha. Mesmo que eu esteja muito arrependida, eu vou ter que lidar com a consequência. Isso faz parte do processo de maturidade, assumir responsabilidade pela consequência. Isso faz parte, tá? Então, gente, não tem como a gente cair e levantar mais rápido, né? A gente fazer uma má escolha e se arrepender e retomar o caminho sem olhar para essas duas coisas, né? Sem querer se conhecer e sem assumir responsabilidade. Não tem, né? Você vai precisar retomar a dieta para ver a balança cair novamente depois de alguns dias. Você vai ter que lidar com a balança não te mostrando ali o resultado que você queria muitas vezes. Então, assim, é óbvio, não é pra gente se prender nas quedas, a gente precisa levantar, a gente precisa fazer a escolha certa e enfrentar com coragem as consequências das nossas más escolhas. Eu tenho certeza que fazer dieta vai ficar muito mais leve para vocês, muito mais. E você vai conseguir ter muito mais constância no seu processo de emagrecimento com essa boa disposição de alma. Olhando para o seu processo com esse olhar, né, de aprendizagem e responsabilidade. Se você gostou dessa live, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu saber que você passou por aqui. E compartilha também com as amigas. Tudo bem, meus amores? Um beijo grande e tenha um dia muito, muito abençoado e preenchido pela presença de Deus.